Boa tarde. Meu nome é Cecília e eu ensino pessoas a meditar. Eu gostaria de conversar hoje com você sobre algo que sempre me pergunto, por que as pessoas que têm ansiedade são beneficiadas na meditação? E segundo pesquisas americanas, quando a pessoa começa a praticar a meditação, tem uma amígdala, digamos assim, no nosso cérebro, que ela tende a diminuir. E essa amígdala, ela baixa o nosso nível de ansiedade, de estresse, e com isso a pessoa começa a se sentir melhor com a prática de meditação. Isso é uma pesquisa americana que eles estão realizando, que comprova, através de testes de radiografia, etc e tal, que as pessoas que estão praticando meditação estão menos ansiosas e mais felizes, digamos assim. E tem uma resposta fisiológica, né? Mas eu acho que mais importante que uma resposta fisiológica, talvez seja o testemunho das pessoas que praticam meditação. Ou testemunho das pessoas que eram ansiosas, tinham uma grande irritabilidade, tinham uma ansiedade muito acentuada, e a partir do momento que começaram a praticar meditação, essa ansiedade tende a diminuir. Isso é uma resposta muito importante porque, assim como outras pessoas, por exemplo, que têm depressão, eles fizeram um estudo com pessoas que tomavam medicação e pessoas que praticavam meditação e como é que melhorava o sintoma da depressão. E eles observaram que as pessoas que praticavam meditação tinham a mesma resposta para os sintomas de depressão. Não existe assim, por isso que a meditação, ela veio, está sendo muito valorizada e muito comentada, não só aqui no Ocidente, porque ela, na verdade, a meditação vem lá do Oriente, né? Vem lá da Índia, dos tempos primórdios da Índia, onde as pessoas há muitos e muitos séculos praticavam meditação. E que as pessoas não começaram a praticar meditação no Ocidente porque não tinham, primeiro porque não era uma ferramenta conhecida. E só após ela ser conhecida, ela começou a ser mais divulgada. Na verdade, é uma ciência que começou, mas que eu, por exemplo, comecei a praticar meditação em 1988. Eu fui aluna de yoga, de Swastika Yoga, do professor De Rose, da rede De Rose. E eu comecei a praticar yoga, e dentro da prática do yoga, nós tínhamos o anga de meditação. Isso em 1988. E eu me lembro que quando eu comecei a praticar, eu nem comentava muito, porque era uma coisa um pouquinho diferente, ou então, tu pratica meditação, então tu é diferente, ou tu é zen, ou tu é... Sabe, a gente nunca quer ser diferente, né? A gente quer ser igual aos outros. E eu lembro dessa época que a gente não falava muito, e também não tinha muitos esclarecimentos sobre meditação na própria internet, em livros. Era difícil achar um livro de meditação. Eu só sei que eu comecei a praticar yoga e dentro do yoga eu aprendi uma técnica de meditação que é ensinada desde 1950 e poucos pelo professor De Rose em todo o Brasil. E eu comecei a praticar a técnica, uma técnica que eu considero relativamente simples, mas uma técnica que deu muitos resultados para mim. Já de início eu comecei a sentir os resultados da meditação. E eu lembro que particularmente, eu tinha uma certa nostalgia, uma certa tristeza em final de tarde, e que eu observei que essa coisa começou a desaparecer, se diluir. E um dia eu comentei com a minha professora de meditação, eu disse, escuta, é engraçado, tá acontecendo uma coisa, eu tô me sentindo melhor, eu não tenho mais aquela tristeza de final de tarde. E ela disse, tu tá praticando a meditação regularmente, como era recomendado? Eu disse, estou. Ok, continua praticando, isso é normal. Não te preocupe, isso faz parte dos efeitos da meditação. Então, ela já tinha informação, ela já tinha conhecimento dos efeitos da meditação. E ela prontamente já passou para mim como uma coisa ok, continua praticando
que pronto. E eu continuei praticando. Então, pratiquei toda a minha vida, né? Eu era casada, estava criando 2 filhos e continuei praticando. E isso mudou muito da minha história particular e pessoal com a meditação. Porque com isso, assim, ó, todas as tarefas, ou digamos assim, as intempéries que todos nós temos na vida, o meu suporte, a minha ferramenta era a meditação. E é a meditação até hoje. Então, o que eu quero dizer isso com vocês? Que, na verdade, agora a gente está tendo bastante informação, bastante referência. Então, o benefício da meditação está muito claro. E o que é que você precisa fazer para ter o benefício da meditação? Você que é uma pessoa agitada, que tem uma mente... Como é que a gente diz? A pessoa agitada diz, eu não posso, eu não consigo meditar porque eu tenho uma mente agitada. Bem-vindo à normalidade. Na verdade, o nosso cérebro, ele é agitado por natureza. Um cérebro ao natural, ele tem esse tumulto assim. A gente sempre fala que o nosso cérebro quer ir para o parque de diversões, né? E é verdade. Vocês imaginam um parque de diversões, onde milhares de brinquedos, a mente vai de um lado para o outro. Se você fizer um exercício, que eu acho um exercício muito bom de autoconhecimento, que é você parar por 1 minuto e olhar a sua mente, vai verificar que ela vai mesmo para o parque de diversões. Ela vai para o passado, ela vai para o futuro, eu tenho que comprar isso, ou ela pensa numa coisa que aconteceu há muito tempo, ou ela pensa, tenho que programar isso. Ela anda de um lado para o outro e é algo que você não consegue ter controle, né? Por isso que, e aí também é um exercício de autoconhecimento. Porque a gente olha para o corpo da gente, olha a gente, né, a mulher principalmente, né, tem uma visibilidade, olha para os espelhos, mas quando é que a gente olha para nossa mente? Pense comigo, olhar para nossa mente. Parece uma coisa extremamente simples, mas esta semana mesmo, uma aluna nova disse assim, eu não consigo olhar para minha mente. Não precisa conseguir, é só parar e olhar. Não precisa fazer mais nada. Mas a dificuldade de a gente poder ter consciência dos nossos pensamentos. Então imagina uma pessoa que é agitada, que é inquieta por outros fatores, estressado. Imagina como é que é a mente dessa pessoa. Ela não consegue se concentrar. Ela não consegue ter foco. Ela não consegue prestar atenção nos acontecimentos do aqui e do agora. E ela passa por uma agitação que ela às vezes nem se dá conta. E vários filósofos estudiosos dizem que uma mente preocupada é uma mente infeliz. Porque qual é uma mente infeliz no sentido que ela não está contente com o que está acontecendo, porque ela não consegue se conectar com o real. Isso é muito, muito importante pra gente. Então, assim, ó, quando você consegue e sabe das informações, o que você precisa para praticar meditação? Você precisa aprender a técnica com alguém que saiba, que possa lhe orientar por um tempo. Depois você aprende tudo e vai fazer sua prática diária, todos os dias, porque a meditação precisa sim de prática diária, né? Qual é a minha rotina pessoal? A minha rotina pessoal, eu acordo e já pratico na cama mesmo. Eu sento, porque a meditação precisa ser sentada, não pode ser deitada, não tem acordo. Aí meu aluno diz, mas eu não posso deitar? Eu digo, não pode. Deitar é para dormir, para descontrair. E meditação é um exercício ativo. É um exercício que você precisa estar acordado. Porque se você não consegue, de repente, assim, um aluno que não consegue olhar para a sua mente, e a meditação é um exercício onde você precisa se concentrar em um único objeto. Um único objeto. Claro que tudo isso é um treino que você vai fazendo para a sua mente todos os dias.
Por isso que até acharam, Islã diz, repetir várias vezes, diversas vezes, é a verdadeira prática para se chegar à meditação real. É normal, extremamente normal, que os seus pensamentos apareçam na sua mente. O que você faz? Você retorna para o seu objeto de concentração. E é assim você dá início a um treino da nossa mente. Você vai treinando até que um dia, quando você menos percebe, como diz o meu aluno, os pensamentos ficam fracos. Não é que os pensamentos ficam fracos, eles continuam existindo. Só que você consegue treinar a mente de tal maneira que para aquele turbilhão. E agora você pensa comigo, você que tem uma mente agitada, que é estressado, que parece que tem milhões de coisas na mente, imagina você conseguir ficar focado em uma única coisa. Olha o benefício que você tem. Porque quando você tiver que fazer um negócio, por exemplo, negociar algo importante no seu business, e você precisa prestar atenção, absolutamente atenção no que você está dizendo, no que o outro está dizendo, nas palavras certas que você precisa dizer, se você não consegue ficar concentrado, tu perde. Os perdedores normalmente são as pessoas mais desconcentradas que a gente conhece. Por que um atleta de alta performance, vamos falar dos atletas que jogam tênis, por exemplo, que eu gosto de jogar tênis, eu jogo tênis, aqueles atletas de alto nível conseguem se concentrar de tal maneira que eles praticamente conhecem a direção que a bola vem. E eles se concentram em tal nível que tudo que existe para eles é a bola e a raquete, e o adversário do outro lado. E se você observar um tenista, para ele ter precisão na batida, para ele poder chegar no momento certo da bola, ele tem que ter muita concentração. Eu até dou uma dica para vocês, assistam uma partida de tênis do Federer. Vocês olham para ele, parece que ele não anda na quadra. Parece que ele não sua, parece que ele está brincando. Não, e na verdade não. Ele é um atleta de alta performance, ele tem 36 ou 37 anos. Joga tênis há muitos anos, é um grande player, ganhou milhares, muitos dinheiro com isso, ficou extremamente rico jogando tênis, porque ele, no início da vida dele, ele tem uma história, ele viajava em grupo e dormia num alojamento. E ele conseguiu, com a disciplina, concentração, treinar, ele conseguiu essa alta performance. E essa alta performance também vem com a concentração. Porque só uma pessoa que com concentração consegue chegar a esse nível. Não tem como de ser diferente. Então, assim, ele mesmo fala, ele levanta uma bola para poder sacar, na altura certa, no momento certo, ele treina 200 bolas por dia. Isso é treino. Aí você vem me dizer, pô, será que você não tem um tempo para treinar a sua mente? Será que nós não conseguimos arranjar um tempo para treinar? Porque a gente treina o corpo, treina milhares de coisas, se alimenta bem. E a nossa mente? Aonde está o nosso desenvolvimento para a nossa mente? O que é que a gente faz para que a nossa mente esteja cada vez mais apurada, mais preparada para fazer as coisas que a gente quer, atingir as nossas metas. Simplesmente atingir as nossas metas. Porque uma pessoa concentrada, que tem uma meta clara, né? Eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho uma meta, eu sei qual é a minha missão, eu sei o que eu quero fazer, essa pessoa vai ter a sua mente preparada também. Evidentemente que tem pessoas que conseguem, por exemplo, ter naturalmente o maior poder de concentração. Mas a maioria dessas pessoas treinam. Porque a mente tem que estar preparada para ficar focada em um único objeto. Né? Eu sempre digo que talvez a melhor frase que a gente pode falar sobre concentração é a concentração do samurai. Vocês devem ter assistido aquele filme do samurai, né? Eu já comentei isso com vocês. Que o samurai, ele não tem a segunda chance. Ele não tem. Ou ele
tá absolutamente concentrado naquela espada, porque aquele fio é algo que, se vocês lerem, estudarem sobre samurai, é fantástico, né? Eles eram tão concentrados, que eles sabiam que se ele vacilava 0,0 segundo, ele morria. Ele não tinha segunda chance. E às vezes, a gente precisa enfrentar na nossa vida como uma concentração de samurai. Às vezes, tu não tem a segunda chance de conseguir vencer uma meta. Às vezes, tu não tem a segunda chance de fazer um upgrade na sua carreira. Às vezes, tu não tem a segunda chance de fechar um belo acordo. Às vezes, tu não tem a segunda chance de chegar e ter uma ideia inovadora. Né? Olha o Steve Jobs. O Steve Jobs praticava meditação. E ele foi um homem extremamente inovador. Vocês conhecem o nosso maravilhoso iPhone, que é inacreditável o que aquele aparelhinho faz pela gente. É maravilhoso. E eu imagino quando o Steve Jobs começou a imaginar esse aparelho. Isso é uma coisa extremamente inovadora. Ele não fez sozinho. Evidentemente que ele não fez sozinho. Mas ele foi o cara que esteve lá. Vamos fazer um aparelho de tal maneira perfeito que as pessoas possam levar na palma da sua mão. Imagina. E eu sei uma história que ele foi para Londres contratar uma pessoa que era o top em design. Era o top. Era o cara que tinha o melhor design, que fazia design. Design é aquelas coisas, aquelas pessoas que desenham uma forma, que criam uma determinada coisa, um aspecto maravilhoso. Ele simplesmente foi lá e disse para ele, olha, vamos produzir algo fantástico. E você sabe que é o iPhone. É uma peça bonita, é uma peça agradável de se ver, leve de se carregar. E hoje, a gente leva a vida na palma da mão, né? Então, o Steve Jobs foi uma pessoa inovadora. Mas ele não foi de graça. Ele praticava meditação, passou muito tempo na Índia e era uma coisa que estava na vida dele. Eu posso citar muitos players que praticam meditação. Tem eu lembrei agora, o nosso corredor, famoso corredor, que o Nuno Cobra escreveu um livro sobre ele, que é aquele que fazia corridas fantásticas, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna praticava meditação. Vocês lembram da concentração dele? Ele fazendo aquelas voltas perfeitas, naquela velocidade maravilhosa. Ele era uma pessoa, tinha que se concentrar. Então, quando você fala, essas pessoas não adquiriram a concentração, acordaram de manhã. Não. Elas tinham exercício de meditação, onde a concentração é uma coisa fundamental. Então, assim, aí você vai dizer, mas será que eu consigo? Se eu conseguir, se o Ayrton Senna conseguir, se o Steve Jobs conseguir, se o Djokovic, que é um tenista, consegue, nós temos agora um grande player brasileiro, que é o Érico Rocha, que pratica meditação. Por que você não vai conseguir? Todo ser humano, independente de sua crença, da sua religião, todo ser humano pode sim praticar meditação. Porque a meditação é uma técnica e ela não tem nada a ver com espiritualidade, ficar zen. São outros departamentos. Ficar zen ou criar, eu quero me elevar espiritualmente, tem o seu caminho. A meditação não é aí. A meditação é para você treinar o seu cérebro, para fazer ter altos rendimentos, para ter ideias inovadoras, para poder dormir bem. Até isso a meditação nos dá. Às vezes a pessoa diz assim, eu me acordo irritada. Claro, se você não tem uma boa noite de sono, você não consegue levantar de bom humor. É difícil, a nossa energia precisa. Nós precisamos ter uma boa noite de sono para levantar com toda a carga de energia para resolver as nossas mazelas do dia. E quando você pratica a meditação e tem a concentração, você consegue fazer cada coisa no seu tempo certo, porque tu não atropela. Se você vai para o trabalho, você vai para o trabalho. Se você vai fazer alguma coisa, você vai fazer aquilo. E a concentração, por isso que é muito importante. A concentração faz o teu rendimento dobrar. Eu tenho uma aluna que diz, eu não sei o que aconteceu comigo, eu sentei e fiz um projeto maravilhoso, uma inovação maravilhosa, eu não sei, mas quando eu vi, eu tinha começado e tinha terminado. E ela disse, e num tempo muito rápido.
Ok, ela começou a praticar meditação já faz um tempo e já está começando a sentir os benefícios. Então, o que eu quero dizer assim, ó, eu considero uma ferramenta, talvez as mais poderosas que a gente tem, para atingir as nossas metas pessoais e profissionais. Porque pensa comigo, a meditação, você aprende ela, você treina a sua mente todos os dias, e aí tu vai dizer lá, não tenho tempo. Opa, tempo todos nós temos e muito, nós temos muito tempo, vamos combinar. Nosso dia tem 24 horas, dá para fazer milhares de coisas. Então as pessoas têm tempo. Talvez você não queira encaixar na sua rotina ou como sua prioridade a meditação. Ok, eu respeito isso. Respeito, mas se você quer fazer um upgrade na sua vida, você quer atingir as suas metas, você quer subir na sua carreira profissional, você tem que ter ferramentas mais poderosas que os outros talvez não tenham. E isso é um diferencial. Com certeza é um diferencial, sim. Porque eu sei, quando eu tinha a minha empresa, que há um tempo atrás eu era dona de uma empresa, e eu, quando todas as coisas inovadoras que eu fiz, eu tinha segurança. E aquilo foi e se desenvolveu muito. Até um dia eu vou contar uma história para você sobre isso. Porque quando a gente pensa e quando a gente tem uma clareza mental e quando a gente sabe focar, não tem. Tu pode ver as pessoas como dizem assim, você é muito teimoso, você vai chegar lá. Toda pessoa, né, que tem aquela coisa, o teimoso, na verdade, não é um teimoso, ele quer uma meta e ele vai atrás. Ele não desiste. E isso é fundamental também. Tu ter crença, tu ter aquela facilidade ou aquele pensamento de que você vai conseguir, aquela segurança interna. Porque, na verdade, a grande sacada é tu ter aquela segurança interna de que isso é o melhor. E a meditação ajuda muito nisso, muito. Porque como tu tem ideias mais claras, tu tem uma mente mais treinada, tu enxerga além dos olhos, como eu digo, e enxerga. E aí, o que acontece? Imagina você tem um negócio, você precisa se inovar. Nós temos aí o avanço da tecnologia, vocês sabem disso. Que muitas profissões estão sendo engolidas pela técnica. E que nós temos que se preparar para isso. Não adianta eu chorar e dizer, não, a minha profissão se foi. Não, tu tem que saber o que vai acontecer para se preparar. Se você tem um negócio, você tem que saber como ajustar o seu negócio para as novidades e para as demandas que vão fazer. E com segurança. Se preparar para isso, porque é muito difícil a pessoa sentar e dizer, ai, não imaginei que ia acontecer isso. Né? Olha o nosso CD, olha os nossos videocassete, né? Todas aquelas coisas que eu, na minha geração, era isso. Sumiu. Nós não temos mais CD. Aliás, até os carros que tu compra, não tem mais aquela negócio de eu botar CD. Eu tenho CD na minha casa, que agora eu tô assim, pasma, eu vou ter que gravar, botar no MP3 para poder ouvi-lo. Isso é uma inovação. Agora, quem se preparou para essa mudança, se preparou, né? E isso que o empresário, a pessoa que tem uma carreira, ela tem que saber. Ela precisa entender e ela precisa ter calma. Ela precisa ter calma para enxergar. Porque se ela não enxerga, ela vai ser atropelada. E essa calma mental, essa lucidez mental, esse poder, a meditação traz sim. E não é eu que estou dizendo. Milhares de pesquisas, só nos Estados Unidos tem mais de 5.000 artigos falando sobre os efeitos da meditação. E eu estou falando um efeito muito visível, que é uma pessoa agitada, uma pessoa irritada, que é um efeito que dá um resultado muito rápido. Talvez um dos resultados mais rápidos que tem. Fora as coisas fisiológicas que melhoram, a jovialidade, o cérebro se regenera. Tem milhares de coisas que estão sendo provadas pelos americanos, porque os americanos adoram fazer pesquisa e adoram provar. Porque sabe que americano, se não prova, não é ciência. Ok, ótimo, porque isso é muito bom. Por quê? Porque mais pessoas se convencem de que a meditação é uma ferramenta poderosa mesmo. E aí, a pergunta que a gente tem que se fazer,
É assim, ó, outra coisa, a meditação não tem investimento, né? Você não precisa comprar uma roupa especial, você não precisa sair de casa, você não tem deslocamento de trânsito, você não tem nada. Você só tem que acordar de manhã, sentar e praticar. E tem que fazer isso pela manhã, 5 minutos, e à noite, mais 5 minutos para os iniciantes. Você inicia com 5 minutos e vai treinando a sua mente. Depois, com o tempo, você tende a aumentar, porque é natural. 5 minutos voa, como a gente diz, quando tu nem vê, como a gente diz, né? E quando tu começa a praticar meditação, o primeiro tempo que tu senta, aí tu te lembra do corpo, aí tu te lembra da coluna, aí tu te lembra dos braços, tu fica fazendo um mapa do corpo, da mente, tu fica ali enrolando. Depois, com o tempo, tu ajusta o corpo, o corpo é o nosso maior aliado. Ele se acalma, se ajusta, é só você não ficar, ai, mas será minha perna, não sei o quê. Acomoda, vai devagarinho, seja gentil com o seu corpo, que o seu corpo vai colaborar. E aí, com o tempo, aquela posição sentada, pernas cruzadas, as mãos podem ser soltas sobre as pernas, sobre os joelhos, a coluna tem que ser ereta, o pescoço tem que estar no prolongamento da coluna. Não pode ser assim, nem pode ser assim. É assim, natural, normal. Essa é a posição ideal. E aí, com o tempo, essa posição fica extremamente confortável, agradável. O que você não pode é sentar a primeira vez e dizer, não, sinto isso. Não, ok. Vamos fazer um acordo. Você vai decidir que vai praticar a meditação e acabou. Os obstáculos que vieram, você vai vencer. Não há nada que um ser humano não possa vencer. Não há nada. E é uma posição, é uma coisa muito pequena para o benefício que você vai ter, a transformação na sua vida que você vai ter. Então, a gente tem que fazer uma leitura assim, né? E uma coisa que eu falo muito, assim, ó, procure uma motivação. Se você é uma pessoa que tem uma irritabilidade, se você é uma pessoa que tem um humor muito sensível, uma pessoa reativa, por exemplo, né, que é um problema no trabalho, um problema em casa, um problema nas suas relações afetivas, nas suas relações sociais, a pessoa está sempre com estopim, como a gente diz. Cuidado que vai falar com aquela pessoa, porque ele só tem uma resposta na ponta da língua. Calma, desistam. Você precisa ter um mental organizado, porque como é que você vai fazer um network no seu trabalho? Como é que você tem boas relações para poder ter parcerias, ter amigos que possam te ajudar? Como é que você vai ter boas relações na sua família, nas pessoas que você ama, se você é um estupim? Vamos combinar, né? Não é fácil conviver com uma pessoa que é um estupim. E isso se resolve. Isso que é mais fantástico. E é um efeito que vem muito rápido na vida da gente. Claro, você tem que fazer a sua parte. E o que é que você tem que fazer? Você tem que sentar todos os dias, de manhã, 5 minutos. E depois, à noite, mais 5 minutos, que é a tarefa inicial, se concentrar num objeto e ficar ali por 5 minutos. E assim, é muito importante que a gente compreenda que a disciplina vai não só para a meditação, mas para todas as coisas que a gente quer. Você quer uma transformação? Disciplina é fundamental. E assim, ó, eu considero hoje como minha missão de vida ensinar as pessoas a meditar, porque eu tive todos esses benefícios durante toda a minha vida. E agora eu disse, não, agora chegou a hora de eu ensinar as pessoas, porque esse conhecimento que eu tenho, toda essa experiência que eu tive na minha vida, que tem lá, sei lá, 25, 30 anos de experiência em meditação, estudo, eu fiz muitos cursos no Brasil, fiz os cursos fora dele, estudei muito sobre isso, amo, sou apaixonada pela técnica. Chegou a hora, como diz o Érico Rocha, para que serve um conhecimento que está todo aqui guardado? Agora eu vou compartilhar com as pessoas, vou compartilhar com meus alunos, vou compartilhar com quem quer aprender a meditar. E isso é maravilhoso. E me sinto muito feliz e muito gratificada por todas as pessoas que têm aprendido meditação e estão fazendo os efeitos, já acontecendo os efeitos na sua vida. E eu tenho assim, eu tenho meu Instagram, eu tenho um e-book que vocês podem baixar, fazer um download gratuito.
E lá eu falo algumas pinceladas sobre meditação e falo algumas coisas iniciantes sobre meditação. E lá tem o meu e-mail. Vocês podem entrar e podem fazer o download e me mande um direct, me digam, olha aqui, Cecília, estou com essa dúvida, gostaria de aprender, o que eu posso fazer, que eu respondo com o maior prazer. E era isso por hoje, e obrigada pela atenção, e vamos aprender a meditar. E uma boa tarde.